A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a companhia de Deus Espírito Santo estejam com todos nós, agora e sempre. Amém. As palavras que vão servir de base para a nossa mensagem, ou parte delas, é retirado do Evangelho que há pouco foi lido. Mas queremos refletir sobre esse tema que já foi anunciado pelo pastor Mateus. De novo, um ano terminou. Que Deus abençoe esta mensagem na vida de cada um de nós e através da sua palavra, continue derramando sobre cada um de nós as suas bênçãos, por seu amor e por misericórdia de Cristo Jesus. Podem sentar. Meus queridos irmãos e irmãs na fé, amigos no Senhor, também saudamos aqueles que estão nos acompanhando em nossa transmissão pelas redes sociais, desejando que todos, tanto os daqui quanto os ouvintes, tenham celebrado um Feliz Natal e que estas bênçãos natalinas prossigam na vida de todos nós, também na minha, ao longo da vida, não só do próximo ano, mas ao longo da vida. Amém. De novo, um ano terminou. Daqui mais 5 dias, nós realmente poderemos então dizer, com certeza, de novo, um ano terminou. E eu creio que nós poderemos acrescentar mais algumas coisas. Parafraseando, inclusive, o poeta sacro Paul Gerhardt, que acabamos de cantar o seu hino, podemos dizer: nesse ano terminado, Deus nos tem abençoado, graciosa e ricamente, no corpo, na alma e na mente. Qual uma mãe afetuosa, muito terna e carinhosa, dos seus filhos tem cuidado, neste mundo conturbado. Nesse domingo derradeiro, lhe tributamos louvor verdadeiro. Embora falhos e pecadores, tu, Senhor, nos deste vida, amor e graça imerecida. Mas em termos de comportamento humano, cívico, moral, religioso, como nós poderíamos analisar estes últimos 12 meses? As retrospectivas seriam mais animadoras do que talvez dos anos anteriores? Nesse mundo globalizado em que vivemos, certamente todos nós percebemos que muitos continuaram maquinando a perversidade, a praticar a violência, a não abandonar as mentiras. Talvez nações se mantiveram afastadas dos princípios éticos e cristãos. Governos prosseguiram ostentando o seu poder e ignorando o bem de uma coletividade. Multidões preferiram desprezar a verdade que liberta e continuaram caminhando pelo caminho largo da perdição, persistindo no erro e se afundando cada vez mais no pecado. Isso tudo nos leva a reconhecer que realmente não foi muito bom o comportamento da humanidade. E em todos os continentes ficou evidente a influência do mal, do poder do mal. Corruptos, delinquentes, saqueadores, assassinos, terroristas, assaltantes, ladrões, blasfemadores, mentirosos,
Todos contribuíram para aumentar a intranquilidade da sociedade, bem como também a própria insegurança nas famílias, causando assim mais incerteza diante de um futuro. Mas perguntamos especificamente o que as pessoas fizeram ao longo do ano. E, na verdade, nós podemos responder que as pessoas cometeram os mesmos pecados que foram cometidos no tempo de Noé, de Moisés, de Salomão, de Paulo, de Lutero e no nosso tempo. É que o ser humano, repetidamente, ele despreza o caminho do Senhor, desvia-se dos bons conselhos e rejeita o arrependimento, a fé, o perdão e a salvação que Jesus oferece. Conclui-se daí que, de fato, não foi muito bom o comportamento da humanidade. Mas, meus ouvintes, teríamos nós aqui uma parcela de culpa diante disso tudo? Para responder isto, antes de qualquer outra coisa, cada um de nós deve se perguntar o seguinte: tenho eu vivido como sal da terra e como fermento que faz crescer a massa, conforme Jesus ensinou no seu bonito Sermão da Montanha? Porque justamente é sobre nós cristãos que está a tarefa de testemunhar sobre o Salvador que veio no Natal para ser luz no mundo, num mundo em trevas. E veio para proporcionar perdão e salvação a todos os que se arrependerem de seus pecados e nele crerem verdadeiramente. Por isso, justamente, é deveras importante que todos nós continuemos a celebrar o Natal de Jesus dentro do seu verdadeiro significado, para que o mundo ouça aquilo que o profeta Isaías, já mais de 700 anos antes, predisse, anunciando: Jesus já nasceu uma criança, e Deus mandou um menino que será o nosso rei. Ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Príncipe da Paz e Pai Eterno. É importante que nós continuemos anunciando, como o evangelista João afirmou, a palavra, o verbo, Jesus. Ele se fez homem, se tornou humano e morou entre nós, cheio de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como Filho único do Pai. É importante que nós apontemos para a pessoa de Jesus e diante de um mundo que agora precisa ouvir novamente esta mensagem, nós dizemos com fé e com alegria: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem nele crê, será salvo. E assim, mediante o poder e a ação de Deus Espírito Santo, mais pessoas poderão chegar ao conhecimento desta verdade, abandonar o caminho dos maus e não dar mais ouvidos àqueles que, em toda a sua vida, zombam de tudo aquilo que é pecado. Eu creio que nós estamos cientes que esta vida e nesta vida tudo marcha para o fim.
Vemos que a flor se abre de manhã, está bonita, mas à tarde ela murcha e cai. Os campos brotam, crescem, murcham e morrem. Os rios nascem na mata, banham lavouras, movimentam turbinas e depois perdem-se no imenso oceano. Isso tudo nos diz algo. Há um fim para todas as coisas. Portanto, cada dia que passa, cada ano que passa, nos leva também para o fim. E assim como este ano, logo, logo vai terminar, também a nossa vida um dia vai acabar. A morte. A propósito, um historiador romano do primeiro século, chamado Plínio o Velho, por curiosidade, ele morreu por asfixia numa das erupções daquele famoso vulcão Vesúvio. Devido a ele ter se aproximado demasiadamente, ele deixou escrito o seguinte: o homem é um misto de contradições e o ser humano é o mais infeliz de todas as criaturas. Com semelhante pessimismo na vida e com muito medo diante da morte, o dramaturgo e cronista pernambucano Nelson Rodrigues escreveu que a morte é uma má brincadeira de Deus. Mas, meus ouvintes, em contrapartida, o livro de amor de Deus, a Sagrada Escritura, ela nos revela que a morte não é uma brincadeira de Deus. A morte é uma desgraça. A morte é uma desgraça que o próprio homem chamou sobre si mesmo devido à sua desobediência. E esta morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. A Bíblia diz: não há um homem justo sobre a face da terra que faça o bem e que nunca peque. E a morte é a consequência do pecado. A morte natural significa o fim da nossa jornada terrena. É a porta que se abre para a eternidade. Uma eternidade de vida feliz e abençoada lá no céu, ou uma vida horrorosa de sofrimento, de condenação. Conforme Jesus também nos ensina através da parábola do rico e de Lázaro. A morte natural, temporal, terrena, ela é inevitável. Mas a morte eterna, a condenação atormentada no inferno, a eterna separação de Deus, graças a Cristo, ela é evitável. Sofrem as duas mortes, temporal e eterna, somente aqueles que vivem totalmente afastados de Deus, rejeitando terminantemente a ação e o trabalho do Espírito Santo no seu coração e desprezando completamente o perdão e o amor do Salvador Jesus. De novo, um ano terminou. Estamos, portanto, mais próximos da nossa própria morte. Não sabemos quando, mas nós estamos conscientes de que a nossa peregrinação, a nossa jornada terrena, um dia também acabará. É a consequência do nosso próprio pecado. Entretanto, diante deste fato, nós não precisamos nos assustar, porque o bom pastor Jesus vem ao nosso encontro e acalma o nosso coração e fortalece o nosso espírito ao nos dizer: não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou
em dar-vos o seu reino. E na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo nos diz assim: Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em delitos e pecados, Ele nos deu vida. Vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Sim, pela graça somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus, para que ninguém de nós se glorie. Nesses últimos 2 dias nós comemoramos mais um Natal. Alegremente nos reunimos na véspera aqui na igreja, diante de um programa de louvor, de mensagem, Jesus, a luz do mundo, de alegria que levamos junto em nosso coração para casa. E ontem, dia do Natal, sem dúvida alguma, todos nós louvamos e agradecemos a Deus dentro de nossas casas por mais um Natal festejado, por mais uma promessa de Deus anunciada ao mundo. Jesus nasceu. A cristandade inteira o festejou. O Natal de Jesus não é mentira. O Natal de Jesus não é uma fantasia. O Natal de Jesus é história. O Natal de Jesus é um fato consumado. Um fato que perdoa, que salva, que nos alegra, que consola, que nos dá paz. Não a paz que o mundo dá, mas a paz de Jesus. E por isso nos enche de júbilo e nos faz cantar com os anjos: glórias a Deus nas maiores alturas do céu e paz na terra para as pessoas a quem Ele quer bem. Haviam sido 4.000 anos de promessas. 4.000 anos de promessas. O Messias virá. Simeão, homem justo, piedoso, ele confiou no cumprimento desta profecia. Mas ele já estava cansado, farto de anos, envelhecido. Entretanto, este ancião, ele ainda mantinha um único desejo antes de morrer. Ele queria ver com seus próprios olhos o Salvador da humanidade. Este desejo, esta oração de Simeão, foi escutada por Deus. E o Espírito Divino desceu até o seu quarto e deu-lhe esta resposta: Simeão, o teu desejo será cumprido. Tu não vais passar pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. A plenitude dos tempos chegou e Jesus nasceu em Belém, da Judéia. Passados 40 dias, Maria e José levaram o menino a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor no templo. O velho Simeão, avisado pelo mesmo Espírito Divino, deixou o seu aposento e também se dirigiu ao templo. E ali deu-se um encontro histórico. Simeão segura aquela criança em seus braços trêmulos e com uma voz embargada, ele canta: agora, Senhor, cumpriste a promessa que fizeste e tu já podes deixar este teu servo partir em paz. Pois eu já vi com os meus próprios olhos a tua salvação, que preparaste na presença de todos os povos uma luz para mostrar o teu caminho a todos.
O velho Simeão agora está preparado para morrer. Ele quer morrer. Ele quer que Deus o leve deste mundo. Ele não tem medo da morte. Ele viu Jesus. Ele abraçou Jesus. Ele reconheceu naquele menino o Messias Salvador, que veio libertá-lo de todos os seus pecados e que por seu amor e graça, agora o levará aos céus. Que exemplo de fé, meus ouvintes. E nós? Nós estamos preparados? Lembremos-nos sempre desta verdade. Jesus também é o seu Salvador. Jesus também é o meu Salvador. Então vamos recebê-lo e cultuá-lo diariamente em nosso coração, confiando em sua palavra e na promessa que ele nos deixou ao dizer: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, verá a luz da vida. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. De novo um ano terminou. O que fizemos nós ao longo do ano? Amamos a Deus e confiamos nele acima de todas as coisas? Gostamos de ouvir e aprender a palavra de Deus? Fomos honestos em nosso trabalho, em nossos estudos, em nosso lar, em nossa família, em nossa igreja, com nossos amigos? Agimos amorosamente para com todos e colocamos o Senhor Jesus como prioritário em nossa vida cotidiana? O que fizemos? Com humildade, nós também precisamos confessar que nós fizemos também muitos pecados. E estes devem desaparecer com o velho ano. Uma nova vida cristã deve ser iniciada. E para viver esta nova vida com Deus, nós devemos cair de joelhos e arrependidos exclamar: Pai, eu pequei contra Ti de novo. Eu nem sou digno de ser chamado Teu filho. Porém, Senhor, tem compaixão de mim. E com misericórdia, com o mesmo amor que aquele menino transmitiu para Simeão, ele há de nos dizer: tem bom ânimo, meu filho, os teus pecados estão perdoados. Vai em paz. E desta arte, então, com uma súplica de perdão nos nossos lábios, e como o velho Simeão, firmados na fé no Salvador Jesus, nós queremos viver felizes um novo ano. E para isso nós rogamos, Pai amado, Senhor e Salvador, caminha sempre ao nosso lado, sê o nosso protetor. E mesmo que passemos por ânsias e solidão, concede que alcancemos a eterna salvação. Amém. E a paz de Deus, que excede todo humano entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.